Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de agosto do ano 2026. Quarta-feira, 12 de agosto do ano 2026, chovendo na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul. Estamos com a temperatura de 11 graus nesta manhã de quarta-feira, aqui dentro de casa. Então, está chovendo, está complicado, bastante complicado o tempo nesta manhã. E nós estamos aqui para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês, para trazer uma palavra de Deus diretamente do coração de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações. Sou o pastor Juan Teixeira, isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer, que já estamos começando com a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, um probleminha aí com fundo musical. Bem, esta manhã nós queremos falar de algo que está bastante próximo de todos nós. Algo que está bastante próximo de todos nós e se estão fazendo conferências, estão tratando de levar palestra para os colégios. Ontem estava olhando um jornal, principalmente em Porto Alegre, onde querem levar em palestras para os colégios, seminários, e vai indo por aí, para ensinar as crianças, os jovens, as pessoas, no que diz respeito à empatia. Uma palavrinha que para muitos pode soar até como nova. Mas também estamos vivendo num século que não somente a empatia tem ficado de lado, senão que também a insegurança é algo notório em qualquer cidade, em qualquer capital, ainda pior. Cidade mais grande, maiores, mais insegurança existe. E muitas vezes estamos numa geração, hoje, tecnologia, civilidade, poderíamos dizer, mas continua sendo o homem como 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. A empatia continua faltando, a insegurança está por todo lugar. Já dizia o salmista Davi, ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Era um vale onde ali tinha muitos salteadores, onde ali roubavam, onde ali matavam. E nesta manhã queremos compartilhar no capítulo número 10 do Evangelho de Lucas, médico que escreveu este Evangelho, assim como também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O Evangelho de Lucas, no capítulo número 10, versículo número 15, ele nos fala da parábola do bom samaritano. E creio que essa é a melhor parábola que encontramos para nós poder falar daquilo que queremos, que Deus colocou no nosso coração para compartilhar nesta manhã de quarta-feira. E começa dizendo no versículo número 15: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Isto já é mais que interessante, porque era um doutor, era alguém, um doutor da lei, diz a palavra do Senhor. Era alguém que tinha que transmitir o conhecimento das Escrituras para o povo. Eram aqueles que eram responsáveis pela estabilidade espiritual
pela saúde espiritual da nação. Está perguntando para o Senhor. Talvez com que aquilo que ele tenha ouvido e visto Jesus fazer, mexeu com a sua estrutura e ele ficou então um pouco confundido respeito à salvação. Vamos pensar por esse lado e vai então encontrar-se com o Senhor. Janete, bom dia, na cidade de São Francisco de Assis, que Deus venha abençoar poderosamente a tua vida, Vando, Ângela e Elano, que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Aqui está chovendo, aí também deve estar chovendo aí em São Francisco. Praticamente creio que choveu toda a noite. Dormi, estava chovendo. Acordei agora às 6 horas da manhã e continuava chovendo. O que passou nesse intervalo das 9 às 6 da manhã, não sei. Mas sim sei que acordei e continuava chovendo. Bom dia, nosso irmão César, que Deus venha abençoá-lo poderosamente aqui na cidade de Cacequi, Rio Grande do Sul, nesta chuvosa manhã. Que a graça e que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E ali estava então o doutor da lei querendo saber como ele poderia herdar a vida eterna. E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Isso é interessante porque Jesus sempre confrontou. A palavra de Deus é para confrontar, não é para acariciar o pecado. A palavra de Deus, ela existe para nós fazer ter um raciocínio, essa é a palavra exata. Ter um raciocínio daquilo que Deus deseja falar conosco e de como está a nossa vida espiritual. Meu irmão Vicente, bom dia, da cidade de Montevidéu, ali no bairro Capurro, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua esposa, filhos, netos, que Deus derrame da sua graça sobre as suas vidas. A palavra de Deus nos leva a isto, através de um confronto direto que Jesus nos faz, através da sua palavra. Essa deveria ser a nossa mensagem, que nós venhamos nos sentir confrontados com a palavra de Deus, para analisar as nossas vidas, para ver como estamos nós diante da presença do Senhor. Como lês? Lhe perguntou Jesus. E ele respondendo disse: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele sabia. Ele conhecia a palavra do Senhor. Todo israelita, desde criança, já sabia este versículo bíblico que nós estamos aqui lendo neste momento em Lucas capítulo número 10, verso número 27. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com toda a tua mente e o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Será que ele fazia isso? Novamente Jesus vai confrontá-lo. Faz isto e viverás. Ele sabia o que tinha que fazer. Isso é algo interessante também para as nossas vidas. Nós sabemos o que nós devemos de fazer. Nós sabemos aquilo que nós necessitamos fazer. Porém, nós não fazemos muitas vezes. E queremos, algumas vezes, querer parecer inocentes
ante a presença do Senhor. Queremos nós fazer como que não entendemos, que não compreendemos como este homem. Mas veja o que diz o versículo número 29, que muitos de nós também fazemos isto. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Essa é a parte interessante. Querendo justificar-se a si mesmo. Quantas vezes vamos ser sinceros com as nossas vidas e vamos, por um momento, pensar, meditar. Quantas vezes tentamos nós justificar ante Deus? Justificar algo que é impossível de justificar, porque Deus é quem esquadrinha nosso coração e nossos pensamentos. E tem uma palavra que sempre estou ouvindo de muitas pessoas, e talvez você também, e talvez você até fala para justificar-se diante de alguém, e diz: Deus conhece meu coração. Deus conhece meu coração. Você sabia que Deus conhece mesmo? Então deveríamos de ter mais cuidado com as nossas justificações. Porque queremos nós justificar, mas estamos numa linha tão estreita do pecado, nessa justificação. Nessa justificação pode vir a mentira, e não tem meia mentira. Pode vir aquela desculpa, querendo justificar-nos, dizer: ai, pastor, eu não pude ir na igreja, porque aconteceu isto, e Deus conhece o meu coração. Mas pode ficar em casa, assistindo uma novela, um filme, um partido de futebol. E alguns no Uruguai se justificam porque estão olhando o Nacional. Outros aqui se justificam porque estão olhando o Grêmio ou o Internacional. Ah, mas tinha jogo, tinha Grenal, tinha clássico lá no Uruguai, é clássico. Nacional e Peñarol. Não podia deixar de assistir. E queremos nós justificar. Então aí vem a seguinte pergunta: quem é primeiro em nossas vidas? É o Senhor ou são as coisas que o mundo nos oferece? Tomei aí como é que se diz? O futebol como exemplo, porque é o mais comum que muitas vezes encontramos por aí. E queremos nós justificar diante de Deus. E aquele homem que respondeu corretamente o versículo, que disse para o Senhor: amarás ao teu Deus, a teu próximo como a ti mesmo, agora ele está perguntando quem é o meu próximo. Então, que estamos ensinando? Que estamos transmitindo para o povo quando nós mesmos não entendemos? E hoje o mundo está cheio disso. Está cheio disso de pessoas que repetem coisas porque viram, por exemplo, na internet um pregador, uma mensagem, essas pequenas mensagens ali que às vezes postam ali nos stories, tá? Com alguma frase. E logo alguns vão repetirem detrás do púlpito. Aqui, na cidade de Cacequim, tem uma frase que a grande maioria das pessoas repete. E pessoas crentes, muitas vezes. Pessoas que até estão ali como diáconos, obreiros, pastores, evangelistas.
E dizem, porque a Bíblia diz, te ajuda que eu te ajudarei. A palavra de Deus não diz isso. Nos dá a entender sim, mas não diz isso. Então não podemos falar coisas que não estão na palavra do Senhor. Não podemos trazer coisas que não estão na palavra do Senhor. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso para as nossas vidas. Porque talvez estamos ensinando algo que não está na palavra do Senhor. E se olharmos por um lado, até não é ruim. Mas qual é o problema? Quando alguns querem transformar em alguns ensinamentos que são alheios à palavra de Deus em doutrina dentro da congregação. Mas vamos lá com este homem, com este doutor da lei. Jesus simplesmente não deu uma resposta direta para aquele homem. Eu dizia que a palavra de Deus, ela nos leva, ela nos faz raciocinar. Então Jesus vai trazer uma parábola para aquele homem, que é aquela parábola tão conhecida, se chama a parábola do bom samaritano. A parábola é uma história que traz um ensinamento que nós podemos aproveitar muito dessa história. Algo que, através de uma ilustração, o Senhor vai ensinar para aquele homem naquele momento. E também está nos ensinando a nós hoje. Bem, e Jesus vai começar dizendo assim, no versículo número 30, ele nem sequer vai argumentar com aquele homem, ele vai direto para a parábola. E respondendo Jesus, disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões, os quais o despojaram e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. No começo desta live falei sobre empatia e insegurança. É algo que estamos vivendo nos nossos dias de hoje, principalmente nas grandes metrópoles. Aqui na cidade onde nós estamos, cidade pequena, pacata, relativamente é uma cidade muito segura para se viver. Relativamente. Lá, de quando em quando, acontecem algumas coisas bastante fortes por aqui também, como já aconteceu neste ano, de várias mortes, de gangues que se enfrentaram e essas coisas. Mas logo tudo se calma novamente. Mas numa cidade grande. Vamos colocar, por exemplo, aqui mesmo, perto, aqui, agora nós, depois, já vamos estar indo para ali, Santa Maria. Cidade grande, tem segurança? Tem. Vamos para Uruguai, vamos Montevidéu, tem segurança? Tem. As pessoas hoje saem e não sabem se vão voltarem ou não, porque existe uma insegurança. Agora, os últimos dias, final do ano, sim, foi, que estivemos lá no Uruguai, na cidade de Artigas, nós podemos perceber ali na cidade um estado também de insegurança naquela fronteira. As pessoas sofrem com a insegurança. E na época de Jesus também existia isto. Isto é algo que vem acompanhando ao homem século detrás de séculos. Século tras século. A insegurança tem sido uma grande pedra no sapato da humanidade. E Jesus começa falando isso. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões. Foram maltratados,
foi maltratado, perdão, aí o pastor Vicente coloca, hein? Aí morte todos os dias, sim, e muitas vezes crianças, é verdade. Por o quê? Por as balaceiras, os disparos, se enfrentam com tiros de fuzil, de pistola, enfim. Então a insegurança está por todo lado. Se fosse na época de Davi, nós poderíamos dizer hoje que nós estamos no vale da sombra e da morte. Estamos atravessando esse vale. Literalmente. Assim como Davi passava com as suas ovelhas, por ali ele dizia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porque ali matavam, ali roubavam. E o mesmo aconteceu com este homem. Ele ia para Jericó. Ele saiu de Jerusalém, da cidade santa. Talvez tinha ido adorar a Deus. Voltava com regozijo, feliz para a sua casa. Mas ele não sabia o que esperava a ele no caminho. Por isso também, aproveitando o gancho, a palavra de Deus diz, entrega teu caminho ao Senhor e Ele fará. E é algo que nós muitas vezes não fazemos também. Não somente o nosso caminho, nós devemos orar por nossos filhos, por os nossos netos, pela nossa geração, para que estejam debaixo da proteção do Senhor. Tem uma oração que eu faço e às vezes parece ser tão repetitiva, tão comum, mas há algo que tem no meu coração, é que Deus nos livre do homem e da mulher perverso. Não é medo, não é temor, é colocar nas mãos de Deus para que seja Deus guardando, protegendo, dizendo, Senhor, livra. Livra-nos, ó Deus, neste dia, de toda sorte de acidente, do homem, da mulher perverso, do homem maligno que está na volta de uma esquina, esperando te dar um tiro por um celular para logo vendê-lo para poder comprar droga. É esse o mundo no qual nós estamos vivendo. É esse o mundo no qual nós estamos vivendo. E a parábola começa assim, dizendo que este homem vai ser atacado por ladrões, vai ser deixado quase morto, ali no caminho. Mas aí vem a parte mais triste, que também tem muito a ver com nossos dias de hoje. E fazemos uma comparação de uma cidade pequena com uma cidade grande. Aqui, se alguém cair na rua, alguém vai ligar para um SAMU, vai ligar para a polícia, vai fazer algo, vai conhecer a pessoa, porque é uma cidade pequena e todos se conhecem, vai avisar os seus familiares. Mas imagina São Paulo, Montevidéu. Muitas vezes a pessoa cai, pode ser até um infarto, sei lá, e ninguém se aproxima, porque tem também aquele temor. Mas será que não é uma armadilha para roubar, para assaltar? Porque também existe isto. E aí é onde entramos agora na empatia. Bom dia, Malvina, lá na cidade de Artigas, Uruguai. Um grande abraço aí para o parente Marcelo e para toda a família, para as crianças. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. Veja como segue esta parábola agora. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele viu, passou pelo outro lado. Jesus poderia ter utilizado um exemplo de um romano, de um grego, de um persa, mas ele vai falar de um certo sacerdote. Vai como uma flecha direta ao coração daquele homem, que era um doutor da lei.
Ele formava parte do Sinédrio, talvez, ali em Jerusalém. Era aquele homem que se sentava lá em cima no púlpito na sinagoga. Era aquele homem que desde lá de cima ele olhava aquele outro povo que estava ali como inferiores a ele. E tem muitas pessoas assim, que têm medo de contaminar-se em abraçar alguém pobre, ou poderíamos dizer até a um morador de rua, ou levar-lhe um prato de comida, ou levar-lhe um cobertor para poder ali amenizar o frio. Não, porque podemos nós contaminar. Aqui onde nós estamos, felizmente, comparado com outros lados, praticamente não tem moradores de rua. Tem já conhecidos que andam por ali, mas têm suas casas e sempre estão ajudando eles. Porém, aquele sacerdote viu aquele homem ferido, ensanguentado, e passou para o outro lado. E se queremos justificar o sacerdote, nós até poderíamos justificar. É fácil se justificar. E muitos tomam a palavra de Deus para justificar os seus próprios erros. O sacerdote não podia tocar ninguém morto, porque ele ia ficar contaminado. Mas logo tinham a cerimônia de purificação. Se olhamos por esse lado, ele não quis se contaminar. E nós não queremos tampouco nos contaminar. Então olhamos para a necessidade daquele que está ao nosso lado, olhamos para aquele que está sofrendo e ficamos pensando, o que fazer? Faço, não faço? Passo para o outro lado melhor? Eu não enxerguei, não vi. Quando eu cruzei, não estava ali. Justificativas. Dia de ontem estava ouvindo uma rádio lá de Uruguai e algo interessante que tem muito a ver também com a empatia. Um grupo de mulheres se estão organizando para trabalharem no hospital e ali estão fazendo os trâmites, estão fazendo tudo aquilo que deve ser feito, para que aquelas pessoas que muitas vezes estão no hospital sem um acompanhante, sem um familiar, alguma delas possa estar ali junto com aquela pessoa. Isso é um exemplo de empatia. Empatia foi que teve Jesus por cada um de nós. Nós estávamos como este homem que descia de Jerusalém, à beira do caminho, caído, quase mortos nos nossos delitos e pecados, esperando a morte, o inferno. Vem Jesus, toma o meu lugar, o teu lugar, o nosso lugar e vai até a cruz. E ali então, ele vai tomar o nosso lugar e vai ficar ali, para que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Isto fez Jesus por nós. Ele tomou meu lugar na cruz. Ele tomou o teu lugar na cruz. Ele levou todas as nossas dolências, os nossos pecados. Ele levou absolutamente tudo sobre si, para que nós viéssemos ter vida e vida em abundância. Certo é que o sacerdote foi embora e deixou aquele homem. Por acaso, então, desceu o sacerdote, passou pelo outro lado. Assim também o levita, quando chegou ao lugar e ouviu, ele o passou pelo outro lado. Novamente, relacionado com alguém que tinha que ver com adoração a Deus, com o culto a Deus. Os levitas eram aqueles que estavam a cargo de toda
a organização do sacrifício, da limpeza do templo. Hoje se confunde esse termo levita, porque hoje dizem que levitas são aqueles que cantam e que tocam instrumento. Mas eles tocavam instrumento, eles cantavam, mas também eles metiam a mão na massa. Pois era a tribo de Levi que montava e desmontava o tabernáculo no deserto. Não era somente gravatinha e eu não posso varrer a igreja porque eu sou levita. Isto fica para o diácono, fica para outro pobrezinho lá, mas eu sou um levita. Isso acontece também, porque acredito que são levitas, mas não pertencem à tribo de Levi. Relacionado também com o culto. O sacerdote ignorou. O levita ignorou. Será que a igreja hoje está nesse mesmo patamar? Será que hoje estamos ignorando a necessidade do povo que está lá fora? Estamos ignorando aqueles que estão sofrendo? Estamos ignorando aqueles que estão enfermos? Porque não fazem parte do nosso círculo de amizades santas? Porque não fazem parte da nossa congregação? Então são dois temas. Por um lado, a insegurança e a empatia pelo outro lado. No nome da insegurança, deixamos de praticar a empatia. E queremos nós justificar diante do Senhor. Assim como fez o sacerdote. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, então, começa com esta parábola. Quantas vezes queremos nós justificar no nosso dia a dia? Porque não tenho, porque não posso, não tenho condições. Mas podemos orar, podemos dar um abraço, podemos levar uma palavra de conforto para essa pessoa, uma palavra de fé. E continua dizendo a palavra de Deus. Mas certo samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando deles azeite e vinho, e, pondo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedagem e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Um samaritano. Por que Jesus vai tomar o exemplo de um samaritano? O samaritano era odiado pelos judeus. Os judeus, se saíam, aquelas pessoas que saíam, ou o povo de Israel no seu conjunto, aqueles que saíam de Jerusalém para ir para Galileia, para ir para Cafarnaum, para ir para Nazaré, eles davam uma volta maior para não passar por o território dos samaritanos. Samaria tinha sido a capital do reino de Israel. E agora, então, ali os samaritanos, eles tinham seus próprios rituais, eles tinham estabelecido um próprio templo para eles, desde tempos anteriores dos reis, como Jeroboão, que foi o que iniciou isto, de que eles não fossem até Jerusalém. Então, por esta razão, eles eram odiados pelos, como se diz, pelos judeus, ou pelo povo de Israel. Bom dia, Carla. Que Deus abençoe tua vida, que a graça e a paz de Deus esteja sobre tua casa, sobre tua família, sobre todos vocês aí. Aqui em Cacequi, pertinho mais. Que Deus abençoe. Eram odiados os samaritanos.
Ninguém se importava com eles. Isto foi que Jesus, em certa oportunidade, ele foi até Samaria. Lá em João, capítulo número 4, você tem a história da mulher samaritana. E agora Jesus vai perguntar para ele: ora, qual destes três te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? Esta pergunta deve ter vindo também como uma flecha, como uma espada no coração daquele doutor da lei. Porque ele era um dos que odiava os samaritanos. Ele era um daqueles que odiavam os samaritanos. Jesus colocou o sacerdote, o levita e o samaritano. E ali vai dizer, e ele disse, o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e faz tu do mesmo modo. Claro, claríssimo. De uma maneira delicada, até assim como uma historinha, poderíamos dizer, Jesus levou aquele homem a entrar em razão, em saber o que realmente era misericórdia. Talvez você tenha alguém que você não tem perdoado. Talvez você conhece alguém que está sofrendo. E quando falo de estar sofrendo, não falo somente das necessidades físicas, materiais, mas também das emocionais. Pessoas que comumente chamamos de carentes, porque estão ali sozinhas, não têm com quem conversar, não têm com quem expressar-se, não têm para quem contar as suas histórias. Talvez você tenha alguém conhecido assim. Que tal começar a praticar a misericórdia? Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te, quero agradecer-te pelo teu amor e pela tua misericórdia, ó Pai. Senhor, que tu venhas abençoar a cada um dos meus irmãos, meu Deus. Senhor, que esta palavra, meu Pai, ela venha tocar no mais profundo dos nossos corações, para que nós venhamos entender, compreender, ó Deus, a necessidade que temos, ó Pai, de começar a praticar a empatia, de nós colocar no lugar dos outros, meu Deus. Não pensar somente em nós, Senhor, senão também direcionar o nosso olhar para aquela pessoa que está necessitando de uma palavra, que está necessitando de uma ajuda, aquela pessoa que está esperando que alguém vá orar juntamente com ela, Pai. Senhor, que sejas tu operando, Senhor Deus, nas nossas vidas, ó Deus. Senhor, que este dia venha ser um dia abençoado, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. No dia de amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sobre sua família, que não venha